CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia para você. Ei, Fernanda, bom dia ouvintes da CBN. Sudré, os ouvintes estão aqui dando várias opiniões, tá? Sobre como é que a gente se liberta um pouco das telas, principalmente quando a gente está em dia de descanso, né? Dia de lazer, dia livre. E teve um ouvinte aqui, particularmente, que ele radicalizou. Ele falou, sai do trabalho, não mexe mais no celular. Olha, é uma posição radical, mas que funciona, viu? Com certeza funciona nesse caso. É exatamente, se a gente quer desapegar o celular no tempo livre, né? Mas a gente acaba pegando o aparelho automaticamente, essa é uma questão, infelizmente, que muitas pessoas fazem, né? E aí, como é que a gente pode fazer essa questão? E a gente tem que entender também que isso é mais comum do que parece, viu? O nosso ouvinte aí até usou uma solução bem radical nesse caso. A ideia, uma questão importante, interessante a gente conversar, é que não é exatamente falta de disciplina, né? Muitos especialistas falam que o uso frequente do celular está ligado a padrões automáticos do cérebro, de forma que a tecnologia é projetada para prender nossa atenção. Haja visto aí as redes sociais que exatamente têm essa função, né, de tentar mantermos, né, conectados àquela rede social o maior tempo possível. Então, eu vou ver algumas dicas de como a gente pode desapegar o do celular no tempo livre. Primeira questão, que talvez seja uma das mais importantes, é desativar as notificações que não são necessárias, né? Ou não essenciais, né? Porque as notificações são o principal gatilho, né, para o uso automático do celular. Quando a gente recebe lá, o telefone vibra ou faz aquele barulhinho, aí quer dizer que uma mensagem chegou, e aí a gente fica logo curioso para saber quem mandou a mensagem para mim, qual é o conteúdo da mensagem, né? Então essa é uma questão mais, assim, realmente bastante complicada, né, nesse caso, né? Então, quando a gente reduz esses estímulos, né, também reduz também aquela vontade de a gente ir lá e pegar o celular nesse caso. Uma outra questão interessante, e aí segue até o que o nosso ouvinte comentou, é criar momentos do dia ou dias, né, sem o celular. Então, definir horários ou situações específicas, como é o caso aí de sair do trabalho, né, que o celular não é usado, e ajuda a quebrar então esse hábito, né? Pode ser durante as refeições, né, no tempo livre à noite, né? Ou seja, então essa é uma questão interessante, né, para isso, né? A ausência física do aparelho, né, reduz esse gatilho automaticamente, né? E aí na outra dica, né, é tirar o celular do alcance físico. Se o celular está à mão, né? Se você está lá no tédio, na hora lá de não estar fazendo muita coisa, está esperando, por exemplo, alguma questão, ou então está simplesmente descansando, automaticamente nossa mão já procura lá o celular para olhar, para ver alguma linha de tempo, alguma coisa assim. Então, é uma questão interessante. Por exemplo, deixar o aparelho em outro cômodo ou fora do alcance visual, né? Cria uma barreira natural para isso, né? Então, isso reduz o uso impulsivo, né? E aí abre espaço para outras atividades no tempo livre, né, para isso. Outra dica interessante é usar a regra dos 30 segundos, né? Tipo assim, você sentiu vontade de pegar o celular, espera um pouco antes de agir, né? Essa pausa, né, ativa o córtex pré-frontal, né? E aí a gente muitas vezes até deixa aquela passar, perguntar, né? Deixa aquele impulso passar, né? A gente pegar essa situação, né? Podemos substituir o hábito do celular por atividades simples, né? Parar de usar o celular sem colocar nada no lugar costuma não funcionar. Então é interessante substituir, né, o uso do celular por exemplo, ler, se divertir com a família, né, ouvir música ou simplesmente descansar. São alternativas válidas que a gente vai ocupar a nossa mente com alguma coisa que não seja o uso do celular para isso, né, nessa questão. A gente deve, nesse ponto, até questionar esse uso automático do celular. Muitas vezes não é o tempo de uso, mas sim a consciência. Pensar assim, será que eu preciso mesmo olhar o celular agora? Será que alguma coisa está funcionando, né? Então essa é uma questão que a gente precisa ter a ideia, né, a consciência de que a gente está usando demais na questão. E identificar esses nossos gatilhos emocionais, né? Muitas vezes, né, diante de uma pausa, uma fila, tédio ou até ansiedade, né? Surge essa vontade, esse impulso de pegar o aparelho. Eu tenho observado, tenho feito uma pesquisa de campo, vamos chamar assim, né?
E no supermercado, por exemplo, na fila do caixa, né, eu diria que quase 100% das pessoas que estão esperando para ser atendida estão com o celular na mão, olhando lá alguma coisa no celular, né? Então, ou seja, essa é uma questão que a gente tem que observar também nesse caso. Algumas dicas para a gente ficar atentos, né? Para evitar, né, o uso excessivo do celular. Eu sei que o celular hoje é uma ferramenta de trabalho, muitas vezes, estamos atendendo cliente, falando em contato com outras pessoas, mas a gente tem que ter um tempo também de detox digital também. É isso. Tenho aqui já alguns ouvintes comentando conosco, né? O Gladys, inclusive, está participando, dizendo que adorou esse padrão aí de não atender clientes fora do meu horário comercial e nos fins de semana. Dou uma olhadinha aqui, outra ali, mas sem ter aquele comprometimento, né? Exatamente. Assim, a gente pode, obviamente, quem trabalha, né, que usa o celular como trabalho e tem que ficar muitas vezes de plantão ou tem que atender um cliente que teve uma urgência, é uma questão, né, que tem que atender, não tem muito jeito, né? Mas no geral, né, a gente pode ficar, né, fora de usar as redes sociais, por exemplo. Você pode até atender um cliente, mas evitar de usar a rede social, de abrir e-mail, né? Porque se for uma coisa urgente, alguém vai te ligar ou vai mandar uma mensagem, né, uma ligação via WhatsApp, por exemplo, para você atender. O Gerson, ele está perguntando o seguinte: Gilberto, o que você acha de desligar o Wi-Fi à noite para que o campo magnético do ambiente onde está o celular diminua? Então, essa é uma questão interessante. Agora, a potência do Wi-Fi especificamente é muito baixa, né? É muito mais baixa do que, por exemplo, a potência do 5G ou do 4G, né? Ou seja, então, desligar o Wi-Fi, né, vai ter uma diferença muito pequena, né? Na verdade, tem vários estudos já falando que até o uso da radiofrequência do 5G ou do 4G não causa nenhum tipo de dano, né, ao tecido humano. Mas e aí, se a gente considerar que isso já não causa, a parte do Wi-Fi, que tem uma potência 10 vezes menor do que a potência do 5G e do 4G quando está transmitindo, então aí vai dar muito menos problema, muito menos impacto ainda. Entendido. Eu tenho uma estratégia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Deixa a gente voltar aqui com o áudio. Eu tenho uma estratégia, bom dia, Fernanda, novamente, bom dia, Gilberto, que é o seguinte: rede social a gente utiliza muito, né, Fernanda? Eu passei a utilizar, Gilberto, o modo silencioso do Instagram. Eu acho muito bom, porque fica um prazo ali, Gilberto, são 12 horas que não chegam notificações pra você. Aí, inclusive, fica tipo um emojizinho de uma lua, que significa que é o modo noturno ali. Você usar isso não. Não usou, Fernanda? Não sei usar isso não. Vou habilitar pra você se você quiser. Oh. E aí não chegam notificações. Nem se a pessoa mandar, por exemplo, uma mensagem direta pra você, alguma coisa do tipo. E aí depois as notificações voltam pra você. Mas é uma estratégia que eu acho legal, Gilberto, por exemplo, É o não perturbe. Não chega a ser o nome perturbe. Eles colocam que é o modo silencioso do Instagram. Isso. Eu uso isso depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, meu Instagram entra nesse modo. Eu não sei fazer isso não, o Adalberto vai me ensinar, mas sabe o que eu faço? Enfim, tem pessoas que mandam mensagens, e pode ser até o hábito noturno deles, mas não é o meu, depois da meia-noite. É insuportável isso, o WhatsApp bipando, né? 11 horas da noite, assim, eu aprendi muito com minha mãe que depois das 9 a gente só liga para casa dos outros se for uma urgência e emergência. Eu acho que isso se aplica também às mensagens, né? Nada que não é urgente e emergente possa não chegar em horário comercial no dia seguinte, depois das 8. Eu simplesmente bloqueio essas pessoas, elas não vão me mandar mais mensagem à meia-noite. Esse é o caminho, assim. Eu tento não mandar essas mensagens nesses horários, mas infelizmente algumas horas eu consigo, por questão de trabalho, tenho que mandar. Mas é uma postura interessante. Eu bloqueei, não. É a hora que eu preciso descansar. E aí eu olho imaginando que é alguma emergência. Sim. E não é. Fale, Adalberto. Adalberto tá aqui coçando pra falar. Não, eu só ia dar uma ajuda aqui pros ouvintes rapidinho, Fernanda. Quando o ouvinte conseguir, gente, caso vocês queiram uma ajuda pra ativar esse modo silencioso do Instagram, lá no seu perfil do Instagram, você vai lá no canto inferior direito. Eu tô fazendo até em tempo real aqui. Lá do lado direito. Aí depois do campo direito, tem umas 3 barrinhas. Aí você clica nessas 3 barrinhas. Lá na opção das 3 barrinhas, vai aparecer aqui a opção Configurações e Privacidade. Clicou em Notificações e Privacidade, você vai em Notificação. E do lado da notificação aparece modo silencioso. Então, nas 3 barrinhas ao lado do seu perfil, configuração, notificação e modo silencioso. Não tem muito segredo, não. Muito bom.
Muitas pessoas, Fernando e Adalberto, quando mandam mensagem à noite, é porque lembraram de alguma coisa e quer mandar logo aquela mensagem, né, naquele horário lá, para poder não esquecer de mandar. Pois o WhatsApp está estudando, né, já foi anunciado, está em beta teste, uma função de você programar as mensagens. Então você pode escrever uma mensagem, pode ser 1h da manhã, mas você fala para o WhatsApp assim, olha, só entrega essa mensagem amanhã às 8h da manhã. Então, ou seja, resolve um pouco dessa questão das pessoas quererem, lembrou de alguma coisa e mandou logo a mensagem para uma outra pessoa para poder não esquecer, né? Na verdade, ela pode fazer isso, não é uma urgência, pode programar, escrever a mensagem assim e programar para ser enviada efetivamente no outro dia. O Rogério está me dizendo aqui que o WhatsApp também pode entrar no modo silencioso. Pode também. Né? Você desabilitar as notificações, né, do WhatsApp também pode. Colocar o celular no modo avião também. Tudo bem, mas aí você não vai nem receber ligação, né? E no caso você vai ter que desconectar do Wi-Fi também, né? Porque o modo avião, ele desconecta a parte do 5G e 4G, mas o Wi-Fi continua funcionando. Entendido. Vamos para os nossos destaques da semana, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos falar de algumas notícias que me chamaram a atenção essa semana. A primeira delas é que 74% de grandes empresas já recuaram de projetos com agentes de IA. É uma pesquisa feita pela Tsync, né, com mais de 2.500 executivos de empresas de 1.000 a 5.000 funcionários, e 74% dessas empresas já anunciaram que recuaram, né, de projetos de IA. Em empresas mais maduras, inclusive, esse percentual chega a 81%. Né? E o principal motivo para o recuo dos projetos foram falhas de governança e confiabilidade. Né? As empresas não estão renegando a tecnologia, apenas eles acreditam que tem uma forma um pouco mais madura de lidar com essa tecnologia. Bem interessante, né? Ou seja, essa bolha da IA, né, que agora tem IA para tudo quanto é lado, né? Esse tem essa questão. Então, essa é uma notícia que me chamou a atenção. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que o Google vai mudar a caixa de pesquisa após 25 anos. Ela anunciou uma nova fase para o motor de pesquisas, apontando, né, na integração de novo da IA. Né? Então, agora a empresa ela vai mudar essa caixa de pesquisa de forma que agora as respostas elas vão ser apoiadas em motores de inteligência artificial. Então, não vai ser simplesmente uma resposta do tipo, fiz uma pergunta, ele me deu um monte de links, né, que estão relacionados àquela minha pesquisa. Na verdade, ela vai ter uma resposta mais elaborada, vamos chamar assim, já que eu posso usar a IA, né, ela vai ser usada a IA exatamente em relação a isso. Então, você pode perguntar, por exemplo, para ela assim, me ajude, né, a escolher um eletrodoméstico abaixo de X reais, né? Ele vai, então, não é só mandar para você os links, ele vai analisar a base de dados e responder para você exatamente naquele contexto que você perguntou. Bem interessante. Na verdade, o Google estava sentindo uma concorrência, né, direta das ferramentas de IA, principalmente na parte de pesquisa, e agora está dando uma resposta, né, a isso, né, nesse caso aqui. E uma boa notícia para aqueles esquecidinhos, né, que tem problemas em recuperação da conta do GovBR, né? O governo federal anunciou nessa quinta-feira, né, ontem, mudanças para simplificar a recuperação de contas do GovBR, né? Basicamente, você pode agora entrar no GovBR e cadastrar um e-mail de recuperação de conta. E aí, caso você tenha algum problema com a sua conta do GovBR, você pode solicitar e eles vão entrar em contato com você por este e-mail de recuperação de conta para poder fazer a retomada, né, da sua conta do GovBR. Ficou bem mais simples, realmente. Antigamente era um processo bem mais complicado, tinha que mostrar documento, a carteira de identidade ou CNH, né? Agora não, agora com esse e-mail de recuperação de conta você pode utilizar. Recomendo então todos entrar lá no aplicativo do GovBR, na parte de contas, privacidade, segurança da conta e fazer esse cadastro do e-mail de recuperação. Bem interessante. Muito legal. Gilberto, a gente está com uma enquete aqui no ar, falando um pouquinho de organização que você herdou do pai ou da mãe ou dos avós, né? O que você coloca no seu dia a dia aí? A gente tem algumas opções para você votar ou você comenta a que você mais gosta. Vamos lá, as 4 opções que nós temos aqui, Gilberto, nas redes sociais são as seguintes. Vamos lá. Opção 1. Eu lavo a louça toda hora ali, não deixo louça acumulada em cima da pia. Opção 2. Roupas todas dobradinhas, certinhas, nada de amassado. Arrumo a cama sempre, gente, todo dia, ao sair. Ou sapatos
sempre fora de casa, nada de entrar calçado dentro de casa. Aqui no Instagram, por exemplo, Gilberto, a arrumação da cama tá vencendo, 70%. Então, junto com Fernanda Queiroz. E aí, por aí? No meu caso, acho que é a louça e o sapato, viu? Esses dois itens aí eu faço com alguma regularidade, né? Nessa questão. E assim, a questão de organização do dia a dia, eu controlo basicamente todo o meu dia a dia na minha agenda. Eu até tenho uma brincadeira que fala assim, as pessoas que me conhecem já sabem, né? Que se não está na minha agenda, não existe. Então, eu anoto basicamente tudo, tarefas, atividades que eu tenho que fazer na minha agenda, e todo dia de noite eu olho as atividades do dia seguinte para já me preparar do que eu tenho que fazer. Que legal. Ô, Gilberto, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, e até a próxima semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. É isso.